O século XX testemunhou dois conflitos globais devastadores: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Estes eventos não foram apenas batalhas militares, mas cataclismos que afetaram todas as esferas da vida humana. Essas guerras deixaram uma marca indelével na história humana, remodelando fronteiras políticas, transformando estruturas sociais e deixando um legado de perdas e destruição profundas. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram reduzidas a escombros, e a humanidade foi forçada a confrontar as profundezas de sua própria capacidade de destruição. O termo Terceira Guerra Mundial frequentemente surge em discussões sobre os desafios globais contemporâneos. A crescente tensão entre nações, a proliferação de armas nucleares e os conflitos regionais alimentam esses temores. No entanto, é crucial esclarecer que apenas duas guerras mundiais são oficialmente reconhecidas. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial são os únicos conflitos que receberam essa designação devido à sua escala e impacto global. A noção de um terceiro conflito global permanece especulativa. Embora existam muitas teorias e cenários hipotéticos, a realidade é que a humanidade ainda não enfrentou um conflito dessa magnitude desde 1945. Embora a escala de destruição testemunhada no século XX sirva como um alerta severo, é vital abordar as discussões sobre potenciais conflitos futuros com cautela e sensibilidade. A memória das guerras passadas deve servir como um lembrete constante dos horrores que devemos evitar a todo custo. O mundo hoje é muito diferente do início e meados do século XX. A globalização, a interdependência econômica e os avanços tecnológicos criaram um cenário internacional mais complexo e interconectado. Instituições internacionais, canais diplomáticos e uma consciência coletiva das consequências catastróficas de uma guerra global oferecem um certo grau de comedimento. A esperança reside na capacidade da humanidade de aprender com o passado e trabalhar juntos para um futuro mais pacífico. A Primeira Guerra Mundial, inicialmente conhecida como a Grande Guerra, eclodiu em 1914. Este conflito global marcou o início de uma nova era na história da humanidade. Uma complexa teia de fatores contribuiu para a eclosão deste conflito sem precedentes. As tensões políticas, econômicas e sociais estavam em ebulição, criando um cenário propício para a guerra. A Europa, no início do século XX, era um barril de pólvora de tensões. As cidades fervilhavam com atividades, e o progresso industrial e tecnológico avançava rapidamente. O nacionalismo, uma força poderosa que enfatizava a identidade e os interesses nacionais, alimentou rivalidades entre nações. Movimentos nacionalistas cresciam em diversos países, exacerbando as divisões. O imperialismo, a busca pela expansão de impérios e influência, exacerbou ainda mais essas rivalidades. As potências europeias competiam ferozmente por territórios e recursos ao redor do mundo. O militarismo, a glorificação da força militar e a preparação para a guerra, criou uma atmosfera de suspeita e hostilidade. As nações investiam pesadamente em armamentos e treinamentos militares. Uma rede de alianças emaranhou as potências europeias em uma complexa teia de compromissos. Tratados secretos e acordos de defesa mútua significavam que um conflito local poderia rapidamente se expandir. O assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, por um nacionalista sérvio em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, forneceu a fagulha que acendeu o estopim. Este evento trágico foi o catalisador que desencadeou a guerra. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, declarou guerra à Sérvia, desencadeando uma reação em cadeia que arrastou as grandes potências para o abismo. O mundo nunca mais seria o mesmo após este conflito devastador. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 com a derrota das potências centrais. Soldados voltaram para casa, e o mundo celebrou o fim de um conflito devastador que ceifou milhões de vidas. O Tratado de Versalhes,
assinado em 1919, encerrou oficialmente a guerra. Este tratado foi visto como uma esperança para um futuro mais pacífico. No entanto, este tratado, que visava prevenir conflitos futuros, plantou as sementes de ressentimento e instabilidade que contribuiriam para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. As cláusulas do tratado foram severas e controversas. O tratado impôs duras penalidades à Alemanha, incluindo perdas territoriais, desarmamento e o pagamento de reparações de guerra avassaladoras. A economia alemã foi severamente afetada. Essas medidas punitivas geraram um profundo ressentimento na Alemanha, alimentando o sentimento nacionalista e o desejo de vingança. Adolf Hitler e o Partido Nazista exploraram esse ressentimento para ganhar apoio. Além disso, o tratado não conseguiu resolver adequadamente as causas subjacentes da guerra. A instabilidade política e econômica continuou a assolar a Europa. O nacionalismo, o imperialismo e a busca pelo poder continuaram sendo forças poderosas nas relações internacionais. As tensões entre as nações não foram completamente dissipadas. A Liga das Nações, criada pelo tratado para promover a cooperação internacional e prevenir guerras futuras, se mostrou amplamente ineficaz. Suas limitações e a falta de participação de algumas potências mundiais minaram sua autoridade. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou instabilidade econômica, turbulência política e agitação social. A depressão econômica global da década de 1930 exacerbou ainda mais os problemas da Alemanha. Foi nesse clima de desespero e desilusão que Adolf Hitler e o Partido Nazista ascenderam ao poder. Hitler, um demagogo carismático e implacável, explorou as queixas da Alemanha, prometendo renascimento nacional, recuperação econômica e a restauração do orgulho alemão. A ideologia nazista, enraizada no nacionalismo extremo, racismo e antissemitismo, encontrou terreno fértil em uma sociedade sedenta por estabilidade e um senso de propósito. A ascensão de Hitler ao poder em 1933 marcou um ponto de virada na história europeia. Ele embarcou em uma campanha de rearmamento, expansionismo e perseguição sistemática aos judeus e outras minorias. A Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Este ato de agressão destruiu a paz frágil que prevaleceu por 2 décadas. A invasão da Polônia desencadeou uma série de eventos quando a Grã-Bretanha e a França, honrando suas garantias de segurança à Polônia, declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global de escala e devastação sem precedentes. Engolfou a Europa, Ásia, África e o Pacífico, envolvendo mais de 30 países e resultando em cerca de 40 a 85 milhões de mortes. A guerra testemunhou atrocidades horríveis, incluindo o Holocausto, o genocídio sistemático de 6 milhões de judeus pelo regime nazista. As potências aliadas, lideradas pela Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, finalmente triunfaram sobre as potências do eixo, Alemanha, Japão e Itália. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou o início de uma nova era nas relações internacionais, a Era Atômica. O uso de bombas atômicas pelos Estados Unidos contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, inaugurou uma era de potencial destrutivo sem precedentes. Os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki lançaram uma longa sombra sobre o mundo pós-guerra. O desenvolvimento e a proliferação de armas nucleares introduziram um novo cálculo de poder e dissuasão. A Guerra Fria, um período de tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi definida por esse impasse nuclear. A rivalidade entre essas superpotências se estendeu por múltiplos domínios, incluindo ideologia, economia e tecnologia. A Guerra Fria, apesar do nome, foi um período de intensa competição e conflitos por procuração.
Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética se engajaram em uma corrida armamentista, acumulando vastos arsenais nucleares. A ameaça de aniquilação nuclear pairou no ar, moldando a política global e influenciando a cultura popular. Apesar da ausência de confronto militar direto entre as superpotências, a Guerra Fria testemunhou inúmeras guerras por procuração e conflitos regionais. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a invasão soviética do Afeganistão são apenas alguns exemplos do alcance global da Guerra Fria. Esses conflitos frequentemente serviam como campos de batalha para lutas ideológicas entre o capitalismo e o comunismo. O colapso da União Soviética em 1991 marcou o fim da Guerra Fria.